Mateus capítulo 25. Amém? Todos encontraram? Vamos ler a partir do versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebeu 5 talentos, negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que receberam 1 foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daquele servo, e ajustou contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos, e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco fosse fiel, sobre o muito te colocarei, entra na alegria do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis aqui com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: bem está, bom servo fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra na alegria do teu senhor. Mas chegando também o que receberam 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não apanhaste. E atemorizado escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse receberia o que é meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dá-lhe ao que tem os 10 talentos, porque qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dente. Louvado seja o Senhor. Os irmãos podem sentar. Graças a Deus. Talvez essa é uma palavra que muitos não queriam ouvir nesta noite. Talvez essa era a palavra que eu não queria pregar nesta noite, mas foi a que Deus separou para o nosso coração. Porque Deus está preocupado não com aquilo que você quer, mas com aquilo que você precisa. Deus nunca vai se importar com aquilo que eu quero, que o que nós queremos sempre é algo que está fora da vontade do Senhor. E Deus quer nos fazer entender, irmãos, que nós precisamos se alinhar àquilo que é a vontade dEle, como nós bem sabemos e citamos, que a vontade dEle é boa, é perfeita e é agradável. E essa vontade que é boa, nem sempre vai ser boa aos nossos olhos. Essa vontade que é boa, nem sempre vai ser agradável aos nossos olhos, mas é o melhor de Deus para mim e para a tua vida. Porque o cristão, quando ele anda movido pelo Espírito, o cristão, quando ele anda na dependência do governo do Senhor, o que Deus estabelecer para a vida dele está estabelecido. Se Deus dá, ele vai dar glória a Deus. Se Deus não dá, ele também vai dar glória a Deus, porque ele sabe que o maior que ele tem não é aquilo que Deus pode dar para essa vida, mas é o que Deus deu lá na cruz do Calvário, o perdão e a salvação eterna. E Deus ele quer falar conosco nessa noite. E lembrando que é culto de ensino e doutrina, os irmãos podem participar, amém? Amém. Essa parábola, meus irmãos, antes de entrarmos nela, nós temos que falar um pouco do seu contexto, porque não podemos fugir do contexto daquilo que Jesus já vinha trazendo como ensino. E o seu contexto, ele fala até de uma parábola que nós, em algumas terças passadas aqui, já trouxemos como ensino, que é a parábola das 10 virgens, onde havia 5 loucas e 5 prudentes.
onde as loucas não tinham azeite de reserva e as prudentes tinham. E quando o noivo chegou da parábola para o casamento, para as bodas, as que estavam preparadas entrou para a festa, e as que não estavam ficaram de fora. Isso não é novidade, a gente já aprendeu sobre isso, os irmãos também. Esse é o contexto. É um contexto que Jesus vem falando acerca dos finais dos tempos. Jesus vem falando do momento que se antecede a volta gloriosa dele sobre essa terra para buscar um povo que está sendo fiel. E quando eu digo fiel, não é uma placa de igreja, não é fiel a um líder religioso, não é fiel a um pastor, é fiel às escrituras, é fiel ao compromisso, é fiel ao chamado pelo qual Deus encarregou para mim e para você. Porque nós estamos aqui, irmão, debaixo de um chamado e de uma ordenança de Deus. Mas nós vamos aprender nessa parábola que nós temos que entender em qual céus nós estamos se enquadrando. Na parábola das 10 virgens, em qual grupo nós estamos inseridos? Estamos inseridos no grupo das 5 loucas, que está na igreja, que tem azeite na candeia, mas que não tem azeite de reserva, que na hora de entrar fica de fora, porque o Senhor não o conhecia. E nessa parábola que nós vemos dos talentos, que servo representa cada um de nós? Ela apresenta nessa parábola, o Senhor apresenta algumas figuras, a figura do Senhor, que é um homem rico, porque Jesus conta uma parábola falando de uma historinha, mas para trazer uma alusão, um entendimento, sabe para quê? Aquilo que Deus quer nos ensinar, aquilo que Deus quer trazer para nós como um benefício da salvação. Deus quer nos fazer entender, meus amados irmãos, que o projeto que Ele tem para a nossa vida não é um projeto de uma vida terrena, mas é um projeto de vida eterna. Deus quer nos fazer entender, meus amados irmãos, que nós temos um compromisso para com Ele. Antes de você ter um compromisso com a igreja, antes de você ter um compromisso com o seu cônjuge, antes de você ter um compromisso com qualquer outra coisa, o primeiro compromisso que nós precisamos ter é com o Senhor. Porque se nós formos fiéis ao Senhor, nós seremos fiéis no local de trabalho, nós seremos fiéis no casamento, nós seremos fiéis na igreja, nós seremos fiéis ao compromisso, nós seremos fiéis a tudo aquilo que é concernente à nossa vida na presença de Deus. Mas também, se nós formos infiéis a Deus, pode ter certeza que nós não teremos capacidade alguma de ser fiel em nada. Porque Deus precisa ser a fonte de fidelidade que leva a mim e a você a viver uma vida diferenciada. Se Deus não for aquele que nos influencia, se Deus não for aquele que nos molda, se Deus não for aquele que nos ensina os seus princípios celestiais, nada mais vai nos ensinar o que é bom. Por isso que o mundo, o homem distante de Deus, se encontra dessa forma que está aí fora, enganando e sendo enganado. Por quê? Porque Deus não é o domínio. Porque Deus não é o domínio, porque Deus não é aquele que governa. A Bíblia diz que há um príncipe desse mundo, e o príncipe desse mundo é Satanás, porque o mundo jaz no maligno, mas a igreja também não está desprovida de um príncipe, não. Ela tem um príncipe da paz, louvado seja Senhor. Ela tem Jesus como Senhor da sua vida, aquele que foi coroado, aquele que é rei dos reis, e Senhor do Senhor, aquele que tem autoridade para o final dos tempos, coroar a igreja como uma mansão celestial. Nós não estamos servindo a homens, irmão, nem fomos chamados para servir a homens. Mas essa parábola nos traz muitos ensinos. Quando fala desses talentos, a parábola em si, Jesus conta de um senhor rico que pega seus bens, seus valores e distribui com os seus servos. E esse senhor, ele foi para uma terra distante, uma viagem, e demorou-se. E chegou um tempo que ele voltou para acertar conta com os seus servos. E quando nós transferimos isso para aquilo que Cristo queria nos ensinar, como princípio, como doutrina, como regra de fé e prática, nós entendemos que cada servo do Senhor, esses servos representam eu e você, a igreja do Senhor na sua totalidade. E cada um de nós recebemos do Senhor talento. E quando eu digo talentos aqui, a Bíblia não se refere à capacidade para cantar louvores, a capacidade para tocar, uma capacidade para pregar. Os talentos não estão só se relacionando a isso, não. Os talentos estão se relacionando a uma responsabilidade que cada um de nós como igreja e como servo individual nós temos diante do Senhor. Quem te deu alguma coisa não foi uma igreja. Quem te deu alguma coisa
coisa não foi uma denominação, quem te deu alguma coisa não foi um pastor, quem te deu algo foi o Senhor da glória. E interessante que ele não deu a qualquer um, ele não repartiu a qualquer um, ele deu aos seus servos, porque é os servos do Senhor que tem o privilégio de receber toda a dádiva, todo o talento que Deus manifesta, que Deus respalda. Para quê? Com um propósito, com uma finalidade. Aí você pode dizer, mas o Senhor aqui é injusto? Será que o Senhor é injusto? Porque um recebeu 5, um recebeu 2 e um recebeu 1. Na ótica humana, Deus foi injusto para com aquele que recebeu 1. Só que quando a gente vê a questão do talento, que era valores, era uma moeda de valores que era usada na época, um talento equivale a 35 quilos de ouro. Se nós fôssemos transferir isso para o real hoje, um talento daria aproximadamente 6 mil reais, se fosse moeda de prata. Se fosse moeda de ouro, era muito maior o valor. Então o que recebeu um, ele não recebeu pouco. O texto diz que o Senhor repartiu a cada um segundo a sua capacidade. Deus, ele dá a cada um segundo a sua capacidade. Deus não deu ao que recebeu 5. Porque Deus sabia. Se com um que ele recebeu, ele não foi fiel, imagine se Deus tivesse dado 5 talentos. A questão aqui, irmãos, não é ter talento para ser salvo, porque todos receberam talentos, mas 2 foram aprovados e 1 foi reprovado. E a grande questão é, o que nós estamos tendo diante de Deus? Será que nós estamos tendo aprovado ou reprovado diante daquilo que Ele tem colocado na nossa vida como responsabilidade do reino? Porque a mensagem aqui é espiritual, é sobre o reino de Deus. O que é que nós temos feito com a capacidade que Deus tem nos dado, com o talento, para ganhar almas para o reino de Deus? O que é que nós temos feito com o espírito de oração que Deus coloca dentro de nós? O que é que Deus tem feito com os dons e talentos que Deus tem repartido, para que isso sirva em benefício da igreja, em benefício do reino de Deus? Porque quem deu foi o Senhor, quem repartiu foi o Senhor, quem prestou conta foi o Senhor, e quem vai julgar é o Senhor. Eu não estou aqui para julgar o que você fala, deixa de fazer o que você recebeu. Eu não estou aqui para isso. Nem nós estamos aqui para isso. Mas é o Senhor que um dia vai requerer de nós cada coisa que Ele nos deu para ser usado para o reino. Pode falar, meu. Trazendo para uma alusão material, como o irmão falou de valores, é como se Deus, sabendo a nossa capacidade, Ele estivesse investindo coisas do céu, coisas do reino, na nossa vida, esperando que todo mundo que investe espera uma volta, né? E Deus está investindo a palavra dele, a revelação, a pregação, a mensagem na nossa vida, esperando que a gente venha a granjear o que o Senhor tem nos dado, para no dia da prestação de contas a gente ter algo para dar de volta a Ele. Exatamente. Então nós vamos dizer só que os 3 eram servos. Os 3 obedeciam ao seu Senhor. E o Senhor da palavra, Ele confiou aos seus servos os seus bens, os seus talentos, os seus valores, com o propósito daqueles homens granjear, multiplicar, investir e dobrar o valor. Porque o Senhor ia querer, Ele fez isso com esse propósito. Você, quando investe algo financeiramente, você investe para ter retorno. Quem trabalha com venda, investe por um preço e vende por outro, porque você quer o retorno. É assim no mundo material, sim ou não? Então ninguém investe na terra, ninguém que mora nessa terra vai investir em algo para ter prejuízo. As pessoas querem retorno, e Deus da mesma forma. Deus ele tem um interesse na minha e na tua vida, que nós possamos sim ver dentro da parte dele um investimento espiritual, para que o reino de Deus avance, para que ele seja glorificado. Você vê que Pedro era um homem bruto, uma pedra bruta, mas nas mãos do Senhor, o Senhor lapidou. Pedro o negou. Pedro disse, não, eu não conheço esse homem, por 3 vezes, eu não conheço. Mas Deus tinha um plano perfeito na vida de Pedro. Quantas vezes nós temos negado, quantas vezes nós desprezamos o chamado, o propósito, não com a nossa boca, mas com as nossas atitudes. Porque às vezes Deus nos visita, às vezes Deus opera, Deus dá uma bênção, Deus fala, Deus se revela, mas com nossas atitudes, muitas vezes, nós nos encontramos negando o nosso Deus. E é essa
a nossa preocupação. Mesmo Pedro, naquela sinceridade dele, de chorar amargamente, ele achava que não tinha mais jeito para ele, ele achava que não tinha mais solução, porque o pecado que ele cometeu foi gravíssimo, porque ele tinha prometido ao Senhor: eu estou pronto a morrer contigo. E Jesus olhou para ele: Pedro, tu não sabe o que está dizendo, não, tu vai me negar. Não, Senhor, eu estou pronto a morrer. E mais na frente o Pedro vai e nega. Só que Pedro era um servo que recebeu algo do Senhor e que ia receber mais ainda para que o reino de Deus avançasse. E Pedro granjeou essa salvação, Pedro granjeou esse chamado, Pedro soube aproveitar a oportunidade que ele recebeu. Meu amado, você tem recebido uma oportunidade no céu, você é privilegiado. Quantas pessoas hoje estão debaixo de chuva, no parque do povo, bebendo, se drogando, se prostituindo, ou em qualquer outro lugar, vivendo nas trevas, se alegrando com as trevas, e você está aqui na presença de um Deus vivo, onde não há trevas, mas é a luz, louvado seja Deus. Não importa se você falhou, se você falha, nós falhamos, e Deus sabe disso. Deus sabe disso. Mas assim como Deus tinha na vida de Pedro um propósito, Deus teve na tua vida, meu irmão. Deus tem na tua vida. E Jesus, ele encontra Pedro e se revela ao coração de Pedro, mostrando a graça, mostrando o amor incondicional, mostrando a misericórdia, porque Jesus sabia que Pedro ia granjear o que ele recebeu. E nós aprendemos que na primeira pregação, na primeira mensagem que Pedro pregou em Atos capítulo 2, o que foi que aconteceu? 3.000 almas se converteram. Glória a Deus. Em outro momento, na porta formosa, quando aquela cura maravilhosa do coxo, mais almas se converteram, totalizando quase 5.000 almas. Então você veja só, um homem que era bruto, um homem que puxou a espada para cortar a orelha do servo do sacerdote chamado Malco, um homem que era ignorante, um homem que vivia na sua vida a sua razão, mas agora, lapidado pela mão do Senhor, ele estava granjeando, ele estava multiplicando, ele estava fazendo com que aquilo que ele recebeu valesse a pena na vida dele. E eu te pergunto, o que o Senhor nos inquieta: será que nós temos feito valer a pena o que nós temos recebido do Senhor, meus irmãos? Será que realmente o que Deus nos deu, nós estamos realmente fazendo o que Ele nos ensinou a fazer? Porque o Senhor da palavra foi bem enfático: pegue os bens, multiplique, trabalhe com isso, segundo a sua capacidade. Aí você pode dizer: mas eu não prego na igreja, eu não faço nada, eu não faço isso. Meu irmão, ninguém na presença de Deus fica sem receber talento. Ninguém. Cada servo ou serva do Senhor tem um chamado, um propósito na presença de Deus. O grande problema, sabe qual é? É que aquele que muitas vezes recebe um talento fica olhando para aquele que recebeu 5. Mas por que ele recebeu mais? É porque Deus é injusto? É não. Deus deu segundo a sua capacidade. Não é Deus que é injusto, porque Deus sabe, se você tem capacidade para receber 1, quando eu digo 1, apenas não é unidade, não é uma questão de número 1, porque como eu já falei, o talento aqui representa uma responsabilidade que temos com o reino dos céus. Isso é na salvação, isso é na oração, na pregação da palavra, no serviço ao Senhor, na dedicação, na nossa intimidade com Ele, no próprio agrado da palavra. É isso que é o talento. Então talvez o que recebeu 1, mas por que ele recebeu 5? Porque se o Senhor tivesse pagado 5 e dado ao que recebeu 1, ele não ia dar conta, porque a capacidade dele era para receber 1. Deus te deu uma capacidade que talvez não deu ao irmão, e deu uma capacidade ao irmão que não deu a mim. Isso é o corpo de Cristo. Isso é a multiforma de Deus trabalhar no meio da congregação. Deus nunca vai fazer com que todos sejam iguais no sentido de chamado. Todos é igual no sentido de unidade como igreja. Mas de chamado, cada um é chamado com um propósito diferente. Efésios Paulo diz: a um Deus colocou na igreja como pastor, a um Deus colocou como evangelista, a um Deus colocou como profeta, a um Deus colocou como mestre, como ensinador. Isso tudo para quê? Para aperfeiçoar o corpo de Cristo, que é a igreja. Então cada irmão aqui, cada um de nós temos sim um propósito, um chamado em Deus. E nós não podemos ficar isentos, irmãos, disso. Não podemos ficar alheios disso. Nós temos que entender que você foi
inserido no corpo de Cristo, você foi inserido na igreja, não foi pelo homem, foi pelo Espírito Santo de Deus. Você está aqui porque o Espírito de Deus te convenceu, aqui é seu lugar. Eu tenho uma obra para fazer na tua vida aqui, meu irmão. Se dedica, se envolve, participa, deixa Deus te usar. A gente já passou muito tempo deixando o diabo nos usar e nos usando. Está na hora de começar a deixar Deus nos usar, louvado seja o Senhor. Que serve nós somos? O que é que nós temos feito com aquilo que Deus tem nos dado como talento? O que é que nós temos feito como uma vida de oração que Deus nos ensinado a orar? O que é que nós temos feito com aquilo que Deus tem nos dado como palavra? Como entendimento do que é igreja, do que é ser igreja? Hoje eu estava conversando com uma irmã, ela disse, não, porque eu encontrei uma irmã e tentei falar com ela e ela me deu uma rabisaca e aquela coisa toda, e quando eu vou ver, eu estava na frente com umas amigas, fiquei com vergonha, quando eu vou ver ela vem falar que eu vou fazer o mesmo jeito. Irmã, se você é uma cristã genuína, você precisa fazer diferente. Isso mostra que você tem talento de Deus na sua vida. Isso mostra que você não está apenas ocupando um lugar no banco da igreja. Isso mostra que apenas você não está carregando uma Bíblia inutilmente. Isso mostra que você não tem cara de crente, roupa de crente, mas um espírito de ímpio. Faça diferente. Por que você fizer diferente? Sabe quem vai ser envergonhado? Satanás. Mas se você fazer da mesma forma que ela fez ou pior, você está mostrando o quanto você é pior do que ela. Então o diabo conseguiu atingir ela e vai atingir você também. Nós precisamos, se temos talento de Deus, as pessoas precisam ver em nós isso progredindo e frutificando para o reino de Deus. Nós precisamos entender, igreja, que o Senhor nos chamou com um propósito. Não importa quantos talentos você recebeu, o que importa é que algo você tem no Senhor na tua vida. Amém. E a grande questão aqui é o que é que eu e você vamos fazer com isso? Porque se for colocado dinheiro na nossa mão, nós sabemos o que fazer. Pagar as contas, comprar um lanche, ir num restaurante, numa lanchonete. Dinheiro serve para isso. Mas o que nós recebemos do Senhor, o que é que nós vamos fazer? Há um objetivo para o qual Deus nos deu talento. Há um objetivo pelo qual, porque esse Senhor representa o próprio Jesus, o qual veio, morreu e ressuscitou, deixou o Espírito Santo, deixou a graça manifestada, deixou dons espirituais, deixou dons ministeriais, deixou talento, subiu para o céu, mas um desse Senhor vai voltar. Aleluia. Então eu posso colocar aqui essa palavra dividida em 4 etapas. Primeira etapa, a distribuição. Quando o Senhor distribuiu a esses seus servos talentos, e Ele tem distribuído sobre nós muitos talentos. Ele tem distribuído a nós muitas responsabilidades. Nós temos muitas responsabilidades, irmãos, dadas pelo Senhor, no nosso lar, no nosso trabalho, na nossa vida espiritual, na nossa vida pessoal, na congregação. Nós temos muitas responsabilidades. É bom vir para o culto, sentar na cadeira, ouvir uma palavra e ser abençoado, um louvor glorioso, como a gente está adoroso. Isso é gostoso. Sim, mas quando sai das portas para fora, o que vamos fazer com isso? Essa alegria, essa presença, essa dádiva, o que vamos fazer? Vamos granjear, vamos multiplicar, vamos ser influenciadores dessa alegria, vamos levar para as pessoas o que nós recebemos, ou vamos deixar essas coisas morrer conosco ao longo do tempo? Porque nós temos visto a experiência de muitos que têm recebido o Senhor, mas ao longo do tempo está se perdendo o talento. Se eu coloco um semente na sua mão para você plantar e você não planta, não adianta nada. Só vão ser sementes. O propósito só é cumprido, o propósito só é realizado quando você planta. Porque quando você planta, você vai colher, e você vai colher muitos frutos para a glória do Senhor. E o grande erro desses homens não foi a quantidade que cada um recebeu, foi o que eles fizeram. Você tem uma capacidade. Cada um de nós temos uma capacidade em Deus, e Deus sabe a nossa capacidade. Porque Deus jamais vai nos provar ou vai nos dar algo fora da nossa capacidade humana. E essa capacidade, ela é adquirida, sabe por quê? Com conhecimento da palavra, com leitura, com jejum, com oração, com dedicação, com humilhação. Se humilhar na presença de Deus, experiências vão vindo. Você passa pela prova, você passa por dificuldade, você passa por luta, você passa por aflições, você passa por calúnia, mas tudo isso é um lapidar de Deus te capacitando para que Ele possa colocar algo na tua mão. Nós temos que entender que todo o deserto que nós passamos, toda a luta que enfrentamos, tem ela um propósito do céu garantido para nós.
José do Egito era um servo que ia ser governador do Egito. Mas Deus não pegou ele e colocou diretamente como governador. Deus podia fazer isso ou não? Sim. Mas não fez. Porque Deus não trabalha dentro daquilo que o homem quer, dentro daquilo que o homem espera. Deus trabalha dentro de um tempo que Ele determina. José ia ser governador. José era um servo, era temente, era um filho obediente, era um filho amado, mas não tinha estrutura para ser governador. O que iria moldar José a chegar onde chegou era o processo pelo qual ele iria passar. E ele passou um processo de dificuldade na família. Ele passou um processo com o povo ímpio. Ele passou um processo de dificuldade com tentação, desejos da carne. Ele passou por um processo de prisão injustamente. Mas a Bíblia diz que em tudo Deus era com José. Então o que garante que Deus está conosco não é não ter luta. Porque as pessoas pensam, não tem luta, é porque Deus está comigo. Quando a gente não tem luta, não tem prova de dificuldade, talvez seja uma prova que Deus está ausente. Porque quando eu oro, quando você ora, quando a gente jejua, quando a gente busca, quando a gente começa a colocar propósito, quando a gente começa a buscar o Senhor inteiramente no coração, você sabe que o inferno se levanta, o diabo se levanta, e às vezes o diabo quer fazer de entender, não, mas se eu estou buscando, de ver que melhorar, piora, então não vou buscar mais não. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer que no meio da adversidade, se você está buscando, se o inferno está se levantando, se você está jejuando, se luta está se levantando, é porque você está no caminho certo. É porque quando a gente está no nosso caminho, quando a gente está na nossa vontade, a gente não jejua. Quando a gente está na nossa vontade, a gente não ora. E como a nossa vontade prevalece durante o dia. Como a nossa vontade prevalece constantemente. E aí, por conta disso, não tem luta. Às vezes as lutas que tem, o normal do dia que todo mundo pode passar. Quando eu digo luta, eu estou falando de luta no âmbito espiritual. É quando você diz, rapaz, isso aqui está se levantando, isso é o diabo. Rapaz, está surgindo, isso é o diabo. Imediatamente o Senhor te dá discernimento para você repreender, para você orar. Porque você sabe que a batalha não é carnal. A batalha não é contra o vizinho. A batalha não é contra o familiar. É contra o diabo que está causando todas as coisas. E aí você diz, mas porque eu comecei a buscar, quando eu começo a buscar, quando eu me levanto uma coisinha, aí vem a marretada do inferno. Por quê? Porque o diabo não quer ver você de pé. O diabo não quer você de pé, o diabo quer você prostrado como derrotado. É isso que ele quer da nossa vida. Mas se ele se levantou, quem deve cair é ele. Porque maior é quem está conosco do que quem está no mundo. Nós temos que entender que o mais forte, o mais poderoso, ele sempre vai estar conosco. Nós temos que entender, irmãos, que a partir do momento que nós tomamos uma decisão de ser servo fiel, nós receberemos sim capacidade de Deus, talento de Deus para fazer a obra, mas o diabo não vai ficar satisfeito. O diabo não vai ficar satisfeito. Talvez quando de nós temos talento aqui de Deus, e talvez não estamos usando esses talentos. Talvez quanto de nós aqui temos chamado de Deus e a gente está recuando. Sempre dando desculpa. Sempre dando desculpa. Sempre dando desculpa. Sempre dando desculpa. Porque a gente tem um costume de sempre dar desculpa. Sempre para o reino de Deus nós damos desculpa. Mas você tem talento. Você recebeu algo do Senhor. Você tem uma responsabilidade, eu tenho uma responsabilidade diante do Senhor, da salvação que Ele nos deu, da vida de oração que precisamos ter, da vida de consagração, de uma vida de renúncia, de viver para a glória de Deus, de ver os milagres extraordinários acontecendo sobre a nossa vida e sobre a nossa casa. Mas como isso acontecerá? Se o que Deus tem nos dado, nós temos enterrado. Como vai acontecer se Deus tem nos chamado para viver algo novo, mas nós temos sempre deixado para amanhã? Não chegou o tempo. Não no sentido de Deus. Nenhuma obra não é feita no sentido não. Disponibilidade. Ou você faz, ou você não faz. Ou eu faço, ou você não faz. Disponibilidade. Nós temos que estar disponíveis para o reino de Deus. Eu não quero que você faça o que Deus não te chamou para fazer. Porque muitas vezes um recebe, mas eu estou aqui
mais tempo na igreja, fulano está bem mais tempo, fulano já está fazendo isso, fulano já está lá na frente, fulano recebeu isso, é o pastor que tem um negocinho com ele, é o irmão que gosta mais dele, é o irmão que fala panelinha, sempre vai aparecer desculpa, irmãos. Irmão, você recebeu o que você recebeu, trabalhe com o que você recebeu, esqueça o que o irmão recebeu. Muitas vezes nós se preocupamos com o talento do nosso irmão e esquecemos de usar o nosso. E sem perceber, nós estamos enterrando. E o juiz está às portas. E o Senhor vai voltar. E o Senhor vai prestar conta. E o Senhor vai dizer para mim: se eu te dei algo, enquanto você perdeu o tempo e não usar o que eu te dei, estava preocupado com aquilo que eu dei o outro. Cada um de nós, irmãos, temos talento, temos capacidade em Deus. Você tem uma capacidade, na sua capacidade, Deus otorgou algo para você. Na capacidade que você tem, na busca que você tem, na intimidade que você tem, Deus te deu algo. Use isso para a glória de Deus. Use isso para a glória e louvor do nome do Senhor. Não deixe o diabo se andar com a tua vida, não. Não deixe, porque o diabo tem se andado com muitos das igrejas hoje. E muitos estão enterrando o seu talento em vez de multiplicar, como esse céu aqui. Não, porque tu és um Senhor rígido. Ele não conhecia o Senhor, porque esse não é o nosso Senhor. Tem muitos da igreja que estão dizendo assim, dando desculpa. Não, eu não fiz porque tu sabe, né? Vai que eu começo a fazer e eu caio e tu lapada. Não, esse não é o nosso Senhor. Esse não é o nosso Senhor. Todo erro tem sua consequência? Tem. Mas quando eu erro, quando você erra, quando a gente erra os pés, você reconhece, o que é que prevalece? O juízo ou a misericórdia? A misericórdia do Senhor, meus irmãos. Elas são a causa para sermos consumidos. Nós precisamos parar de dar desculpa e pegar o talento que nós recebemos e começar a usar ele em benefício para o reino de Deus. O que recebeu 5, ele soube aproveitar, porque ele recebeu 5 na sua capacidade. Ele não enterrou. E os valores aqui, se for dar em valor, então foi baixo. Porque eu já citei aqui que o que recebeu um talento no sentido de dinheiro era um valor altíssimo. Era um valor altíssimo. Só que ele não fez o que deveria ser feito. Então, salvação, meus irmãos, não está ligado a ter talentos, não, porque todos receberam. Mas quantos aqui eram salvos? Quantos aqui agradaram ao Senhor e entrou na alegria do Senhor? Só 2. Mas o outro recebeu? Recebeu. Mas por que foi para as trevas exteriores? Porque ali houve pranto e ranger de dentro? Porque ele foi rejeitado? Porque ele recebeu uma palavra servo mau e infiel? Por quê? Só foi porque ele recebeu um? Não. Foi porque ele não soube usar aquilo que ele recebeu do Senhor. Então muitos vão ser condenados, não é porque recebeu o pouco de Deus, é porque não usaram o pouco que recebeu. Vou falar. O interessante é que não é nem que ele não sabia usar, o Senhor sabia que ele tinha capacidade para usar aquele talento. Mas só que foi ele que desprezou a oportunidade de usar o talento. Porque a palavra vai dizer que o mínimo que ele podia fazer era pegar e dar aos banqueiros, e depois o Senhor não iria chamar ele, obviamente, de servo infiel, nem inútil, né? Mas provavelmente, se o mínimo que a gente acha que tem de pouco para o Senhor, isso a gente fizer, com certeza o Senhor vai, a gente vai achar graça diante dos olhos do Senhor, mesmo sendo tão pouco aos nossos olhos, pode não ser pouco diante da face do Senhor. Amém. Exatamente. Ele colocado o que o irmão fez aí, falou aí, né? Que ele sabia o que fazer. E ainda que ele não soubesse, ele poderia ter pedido uma experiência, um conselho dos outros 2 que estavam progredindo. Rapaz, eu não estou sabendo usar isso aqui não, me ajuda? Me ajuda aqui a progredir também? Se ele não soubesse, mas ele sabia, porque o Senhor deu conforme a capacidade de cada um. Então ele sim tinha uma capacidade de um talento que ele recebeu, multiplicar para 2. Ele tinha capacidade e sabedoria sim, para multiplicar e granjear o talento pelo qual ele recebeu, mas ele não soube aproveitar a oportunidade. Ele desprezou o que ele recebeu no seu Senhor, sabendo ele que o Senhor ia voltar e ia requerer conta com eles. Ele não desprezou no sentido de gastar o talento, não. Assim como ele recebeu, estava lá. Mas o problema não foi porque estava lá, o problema é porque foi dado com um propósito. Deus te deu a salvação, não só foi para morrer em você. A salvação que deu no dia não foi para ficar preso em nós, não. Nós temos que multiplicar, passar essa salvação para outros. Os dons que Deus nos deu, dons espirituais,
dons espirituais pelo qual Deus dá à igreja e dá aos irmãos é para edificar a igreja, é para você entregar revelação, visão e o nome do Senhor ser glorificado. Porque o que recebemos não é nosso, é do Senhor, irmãos. Nós somos apenas administradores. Ele nos chamou para isso, para sermos administradores. Então, no versículo 14 a gente vê, como o primeiro tópico eu coloquei, a distribuição. Um Senhor que não faz acepção de pessoas, um Senhor que não rejeita nenhum, o Senhor que chama a todos e distribui conforme a capacidade de cada um. Eu não estou aqui preocupado em saber qual é a sua capacidade, eu só sei de uma coisa: algo do Senhor você recebeu, algo do Senhor Ele tem te dado na tua vida. E a preocupação do Senhor para com a nossa vida essa noite é o que nós temos feito com aquilo que do Senhor nós recebemos. Segundo tópico, administração. Foi o que não houve da parte de nenhum, aliás, de um. A preocupação do Senhor em dar talentos, em dar seus bens, era para que houvesse uma boa e uma excelente administração. Se você pegar um empresário, um gerente de uma empresa, de uma loja, se ele tiver uma boa administração, se ele for um bom gestor, se ele for um cara capacitado e intelectualmente para saber lidar com aquilo pelo qual foi confiado, a empresa não vai falir, a empresa vai progredir, crescer e prosperar. Porque ele tem uma excelente administração. Ele sabe lidar com aquilo que foi confiado à mão dele. E no reino de Deus, irmãos, se nós não soubermos administrar aquilo que nos é dado gratuitamente, isso se perde. Isso morre com a gente. As pessoas olham para nós: fulano é crente, mas nunca vi com a Bíblia na mão. Fulano é crente, mas nunca vi evangelizando. Fulano é crente, mas nunca vi entregando um profeta. Fulano é crente, mas não faz isso. Por quê? Porque por mais que o mundo em si não queira ser cristão, por mais que as pessoas não queiram o evangelho, mas elas estão de olho na gente, elas estão de olho em nós. Há uma nuvem de testemunho que está ao nosso redor. Elas estão vendo a nossa procedência, a nossa conduta, o nosso caráter. Elas estão vendo. E qualquer vacilo que eu e você der, o mundo cai em peso em cima da gente. Cai em peso. Eles não querem Jesus, muitos não querem. Mas quando eu e você deixamos de cumprir aquilo que eles sabem que nós devemos cumprir como igreja, que muitos sabem, evangelizar, falar do amor de Deus, falar das grandezas, fazer culto ao ar livre, fazer uma visita, fazer culto nas casas, as necessidades, eles sabem. O mundo conhecia as igrejas antigamente no bairro aqui assim, constantemente culto ao ar livre, constantemente evangelismo. Aí o mundo olha hoje: cadê as igrejas? Cadê as igrejas do bairro do Mutirão? Cadê o povo de Deus do bairro do Mutirão? Ninguém mais faz culto ao ar livre, ninguém mais faz evangelismo. Nós estamos indo no mesmo percurso, nós estamos indo na mesma decadência espiritual. Será que nós estamos pegando o talento e enterrando e achando só porque eu vou para o culto, eu toco, eu prego, eu glorifico, nós cantamos, nós damos glória, vamos para casa? Isso é suficiente? Não! Não! Porque o verdadeiro propósito de ter recebido o talento é outro. E nós estamos deixando a desejar muitas vezes. Porque não estamos se comportando como o servo que recebeu 2, nem estamos se comportando como o servo que recebeu 5. Estamos se comportando como aquele que recebeu 1. Recebemos algo do Senhor. Mas na administração, nós estamos deixando a desejar. Na parte de saber administrar o que Deus nos dá, nós estamos deixando a desejar. E você precisa entender que o que você recebeu, por mais que seja simples para você, por mais que seja algo que você diz: rapaz, isso aqui, tocar uma pandeirola, um louvorzinho, isso aqui é tão simples, eu não quero não. Mas se for o talento que Deus separou para te usar com aquilo, hein? Se é ali que Deus quer te usar, se é ali que você, na comunhão do Espírito, quando você está batendo a bandeirola, algo do céu está acontecendo sobre a tua vida e através da tua vida. Porque Deus não depende de mim para me ser, para me usar. Deus depende do compromisso que eu preciso ter com Ele. Deus depende de uma santificação, de um desejo que eu tenho de servir a Ele. É isso que Deus quer ver em nós, igreja. Às vezes o irmão vai dar um copo d'água, é tão simples, tem gente que diz: ah, é coisa besta.
Aí você não está fazendo. É tão besta, mas você não faz. Estou dando um exemplo apenas, viu, irmão? Por mais simples que seja aquilo que a gente venha fazer para o reino de Deus, para a igreja do Senhor, irmão. Se foi Deus que te chamou, se você sente, é isso que Deus quer me usar, Deus quer fazer isso na minha vida, meu irmão, faça com amor, faça com gratidão, seja fiel no pouco, e Ele vai te colocar no muito, louvado seja Deus. O que a gente não pode entender é que não servimos para nada. O diabo às vezes quer nos fazer entender que a gente não serve para nada. Não, meu negócio é só ir para a igreja, ouvir uma palavra, e foi uma bênção, Deus visitou e vou para casa, e esperar o próximo culto. Não! Tem mais de Deus para a tua vida. Aliás, Ele já te deu mais. Apenas use. Use isso que Ele te deu. Administre com responsabilidade. Administre com amor, com sinceridade e com compromisso. Toda administração que é feita com compromisso, há resultado. Toda administração que é feita de forma zelosa, com amor, com carinho, dedicação, vai ter retorno. E Deus quer que através de você tenha retorno para Ele. Deus quer que através de você a alma seja alcançada. Deus quer que através de você o nome dEle seja glorificado. Deus quer que através de você a igreja seja abençoada, porque Ele te chamou como instrumento para a glória e louvor do nome dEle. Não, mas já a gente que faz. Aí o problema não é quem faz, é se você está fazendo, meu irmão. Ele deu 1 a 5, 1 a 1 Ele deu 5, a 1 Ele deu 2 e deu 1 a 1. Os que granjeou 5 não foi porque recebeu mais. O que granjeou 2 não foi porque ganhou mais. Não. Aproveitaram a oportunidade. Foram bons administradores. Terceiro ponto. O acerto de contas. A palavra diz que quando o Senhor volta, Ele quer saber o que aconteceu. Ele quer saber se os servos foram fiéis ou infiéis. Ele quer saber se os servos foram bons ou maus administradores. E o Senhor todos os dias nos vê. O Senhor todos os dias Ele nos contempla. A cada dia de vida que Ele permite a mim e a você, Ele está nos contemplando. O olhar dEle está sobre a terra. Ele sabe que deu algo a mim e a você. Ele sabe que Ele tem para mim e para você um chamado. Não importa qual seja o chamado, mas você tem um chamado. Porque a Bíblia diz que cada um foi chamado segundo o propósito do Senhor, irmãos. Então você não foi chamado por nada. Não, vou chamar isso aqui só por chamar. Não. Ele chamou com propósito. Porque o que Deus quer que você faça, eu não posso fazer. O que Deus quer que você faça, jamais eu posso fazer. Eu tenho que fazer, eu tenho que cumprir, eu tenho que granjear com o propósito pelo qual Ele me deu. Eu não posso fazer tudo que no lugar de todos. Porque eu não sou o corpo só. Juntos nós somos o corpo de Cristo. E cada membro tem sua função e sua responsabilidade nesse corpo. Glorificar o Senhor, exercer a função, exercer sabedoria, exercer o governo, exercer os dons, sejam dons ministeriais, sejam dons espirituais ou dons naturais. De uma forma ou de outra, todos estão no corpo de Cristo e receberam alguma coisa para fazer o reino de Deus crescer. Amém, meus irmãos? Então o seu Senhor, Ele voltou para acertar contas. E Ele chamou aqueles servos. Ele chamou. E o Senhor todos os dias Ele tem nos contemplado. Como eu disse aqui, cada dia de vida que Ele permitir eu e a você estar vivo, só o dom da vida, só nós sermos um dia vivo, já é algo que Deus tem nos dado. É algo que Deus nos agraciado. E naquele dia de vida que Ele nos deu, o que é que nós vamos fazer para a glória e louvor do nome dEle? Vamos viver só para as coisas da terra? Ou vamos viver aquele dia para a glória e louvor do nome do Senhor? Como eu sempre digo aqui, você está vivo hoje, foi trabalhar, não viva só para o trabalho não. Você acordou? Não, as irmãs não vivam para lavar prato não. Mas se Deus me acordei, é porque hoje é o dia da faxina. Amanhã é de lavar o prato, depois lavar a roupa. Isso vai cansar as irmãs, isso vai oprimir as irmãs. Cansa ou não cansa? Se você for viver só para isso, isso começa a te sufocar. Seu dia já não tem mais graça. O seu dia já não tem mais sentido. É trabalho, em cima de trabalho, é menino que dá trabalho, é a roupa para lavar, é a comida para fazer. Porque estamos vendo só para isso. Mas se você viver aquele dia fazendo isso,
mas vivendo para a glória de Deus, você vai ver que os seus dias serão diferentes. O trabalho não vai conseguir roubar seu vigor. O trabalho não vai conseguir roubar sua alegria. O trabalho não vai conseguir tirar a adoração dos seus lábios, do seu coração. É você trabalhando e dando glória. É você fazendo as atividades e glorificando ao Senhor. Por quê? Porque você sabe, esse dia foi o Senhor que fez. Alegramos e regozijamos nele. Glória a Deus. Cada dia de vida que o Senhor nos dá é para a glória e louvor do nome dele. Precisamos viver da melhor forma possível para que ele seja glorificado em nós. E para que possamos estar mais perto do nosso Deus. Se não for assim, irmãos, os nossos dias serão muito comuns, sem experiência, sem renovo. É como o Lucas gosta de cantar aqui, né? O que eu quero é renovo. Nós precisamos de renovo, precisamos de sentir de novo. Nossos dias precisam ser assim, irmãos. Servos de Deus que recebeu do Senhor para granjear, para multiplicar, para progredir, para crescer na graça, em experiência, em autoridade. E quanto mais você cresce, mais capacidade você tem. Você viu que o que granjeou 5, quando o Senhor foi prestar conta que foi atrás daquele que recebeu 1, tirou o que ele tinha e deu a quem? Deu ao que tem granjeado 5. Porque quanto mais você progride no reino, mais Deus te dá. Quanto mais você progride no reino, mais Deus te capacita. Você vê que o Senhor, quando veio acertar a conta, ele não foi diretamente ao que recebeu 1. Ele foi diretamente ao que recebeu 5. Porque a quem muito é dado, muito será cobrado. Aí você diz, eu só tenho 1, eu queria receber 5 como recebeu. Você está pronto a ser cobrado pelo que você recebeu? É melhor você crescer e receber conforme a sua capacidade. Tudo para a glória de Deus e no tempo de Deus. Amém? Amém. Quarto ponto, e último: punição e recompensa. Quando o Senhor prestou conta com eles, que viu que a atitude de 2 foram aprovadas, a atitude daquele que recebeu 1 foi reprovada pelo seu Senhor. E aí, o que é que nós estamos sendo diante do Senhor? Aprovados ou reprovados? Isso aí é uma resposta que eu e você sabe diante de Deus. Se nós somos aprovados no talento que recebemos, ou se somos reprovados. Porque eu talvez possa ser aprovado diante dos irmãos e ser reprovado diante de Deus. Porque é o Senhor que presta conta, é o Senhor que vê todas as coisas. Não sou aprovado porque eu estou no culto todo culto. Não sou aprovado porque eu não falto no culto. Eu sou aprovado porque eu estou lá. Eu sou aprovado porque eu tenho 10 anos de igreja. Eu sou aprovado porque eu escuto mensagem todo dia. Eu sou aprovado porque eu escuto louvor todo dia. Eu sou aprovado porque eu não falto no culto, porque eu sempre estou presente. Isso aí não dá garantia de ser aprovado. Esse servo recebeu talento, mas foi achado reprovado. Reprovado. Porque a questão não é o que você recebeu do Senhor, é o que você está fazendo com o que você recebeu do Senhor. E no quarto ponto, punição e recompensa. E aí lá no finalzinho, no versículo 20, acompanhe comigo. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxeram outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste a mim 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra na alegria do teu Senhor, louvado seja Deus. Talvez hoje nós estamos tendo a oportunidade, e estamos tendo a cada dia, de passarmos de servo mau e infiel para ser um servo fiel. Deus já nos deu essa oportunidade, porque o acerto de conta para nós não veio ainda. Não veio. Nós não partimos ainda, e o Senhor não voltou ainda, mas Ele vai voltar. Ele vai voltar. E um dia nós estaremos perante Ele, para dar conta de tudo aquilo que recebemos e enterramos. Você sabe, cada um de nós sabe a nossa particularidade, o que recebemos de Deus e o que estamos fazendo com o que recebemos. Cada um de nós sabemos. Cada um sabe onde Deus te chamou para ser usado e você não está querendo ser usado. Cada um sabe a capacidade e o dom que recebeu de Deus, mas está negligenciando. Porque o servo que recebeu, qual foi a palavra que ele recebeu? Servo mau e negligente. Será que nós estamos negligenciando o dom que Deus tem nos dado?
o talento, a capacidade, a responsabilidade que temos diante do Senhor. Porque antes de você ter um compromisso com a congregação, com a igreja, com a noiva do Cordeiro, primeiro você tem que ter um Cordeiro. Porque é Ele que nós vamos prestar conta. Versículo 21. E o seu Senhor lhe disse: quem está servo bom e fiel, sobre o pouco fosse fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Versículo 22. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste 2 talentos. Eis aqui, com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu Senhor: bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra na alegria do teu Senhor. Meus irmãos, o que nós mais almejamos e queremos é naquele dia do retorno de Cristo, entrar na alegria do Senhor, entrar nas mansões celestiais pelas portas, porque quem não entra pela porta é ladrão, salteador, diz a palavra. É tomar posse de uma promessa que está preparada para nós desde a fundação do mundo. Vinde bendito de meu Pai. Vocês estão benditos, por quê? Porque vocês granjearam o que eu dei a vocês. Vocês granjearam aquilo que vocês viram em mim como ensinamento e exemplo. Vocês fizeram. Vocês estavam com fome, eu dei comida a vocês. Vocês viram pessoas com fome e vocês deram comida aos famintos. Vocês amaram os vossos inimigos. Vocês abençoaram aqueles que amaldiçoavam vocês. Vocês andaram na minha vontade. Eram perfeitos? Não. Mas viviam a cada disciplina aquilo que é perfeito. E eu vos preservei todos os dias. Agora entra no gozo do teu Senhor. Entra na alegria do teu Senhor. Ou seja, vale a pena, irmãos. Glória a Deus. Vale a pena andar nas pisaduras do Mestre. Vale a pena sofrer, padecer, mas granjeando nessa terra, multiplicando, servindo ao Senhor com alegria. Estar dentro de uma igreja para servir ao Senhor, qualquer um pode estar. Mas estar na igreja do Senhor para multiplicar, não é todo mundo que quer. Quando você dá a sua vida, quando você ora, quando você contribui financeiramente dentro da sua capacidade e condição, quando tudo que você faz, por mais pouco que seja, mas se você faz, irmãos, como servo de Deus, para a glória de Deus, você está multiplicando o reino de Deus. Pode ter certeza. Talvez sua recompensa não vai ser aqui. Eu não vou te garantir que vai ter uma recompensa aqui, mas uma coisa é certa: quando o Senhor voltar, Ele tem um galardão preparado para todos. Glória a Deus. Os capítulos diz: Jesus na época, eis que venho sem demora, e comigo trago o meu galardão para dar a cada um segundo as suas obras. Louvado seja o Senhor. No versículo 24 diz assim: mas chegando também o que receberam um talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não plantaste e ajuntas onde não espalhaste. Ele disse que conhecia. Para ele o Senhor era um homem duro, o Senhor duro, rígido. Não, o Senhor não é assim não. O Senhor é amável, cheio de graça e de misericórdia. Ele tem manifestado a sua graça. Há um dia pela qual a ira dele vai ser derramada, a justa ira dele. Mas ainda estamos vivendo um período de graça, de compaixão, de misericórdia. Ele tem paciência conosco, comigo e com você. Ele espera que a gente venha aproveitar a oportunidade de fazer o que Ele quer que a gente faça. Servir com alegria, com amor. Quantas pessoas você trouxe esse ano? Quantas pessoas trouxemos esse ano? Visitantes, seu vizinho, seu familiar. Às vezes a gente é crente, mas não convida o vizinho. A gente é cristão, mas não convida o visitante. Que tipo de cristão nós estamos sendo? Nós não lutamos pelas almas perdidas. Nós queremos dizer só um momento na presença de Deus, como Deus fosse um corpo descartável. Ele nos usa, Ele nos abençoa, Ele nos visita, Ele renova, Ele restaura. Quando a gente sai da porta para fora, acabou-se. O talento está enterrado. Não, aproveita o momento. Ele te encheu, aproveita o momento, meu irmão. Não podemos ficar para trás, não podemos ser um servo mau e negligente. Nós temos que ter uma responsabilidade diante do Senhor, não é diante de mim. Você não deve nada a mim. Você vai prestar conta nem a mim não, nem eu vou prestar conta aos irmãos. Um dia todos nós estaremos diante do Senhor, e cada um vai dar conta individualmente da sua vida.
Cada um vai dar conta individualmente do que recebeu da parte do Senhor. E de que seremos chamados? De servo bom e fiel ou de servo mau e negligente? Mas eu tinha dom? Mas eu tinha dom, Senhor. Eu profetizei. Eu profetizei no teu nome. Eu entrei no manto do mistério. Eu falei em línguas. Eu preguei. Eu comemos na tua mesa. Eu expulsei demônios. A Bíblia diz que para alguns desses isso vai dizer o quê? Apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Por quê? Eram servos maus e negligentes. Porque não souberam aproveitar a oportunidade que teve de crescer no reino de Deus, de progredir no reino de Deus, de fazer a obra com amor, com dedicação. Talvez essa não é a palavra que você queria ouvir, mas você precisa, meu irmão. Desperta, precisamos despertar nessa última hora. Precisamos despertar nessa última hora, meu irmão, porque é algo que Deus quer fazer ainda na minha e na tua vida e através da nossa vida. E essa palavra é para nos despertar. Eu não quero ser o servo mau, negligente, não depende de quanto eu recebi, do que eu recebi, mas do que eu recebi a partir de hoje, eu vou multiplicar, eu vou granjear, eu vou fazer, eu vou realizar, e Deus me dará a sua bênção. Essa precisa ser o nosso objetivo, o nosso propósito, porque senão, sem perceber com as atitudes, nós estamos enterrando o talento. 24. Já li, 25. E atemorizado escondi na terra o teu talento. Aqui tem o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse: mau e negligente servo. Sabes que sei onde não semeei, ajunto e não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse receberei o que é meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem os 10 talentos. Você quer que Deus tire, meu irmão? Você quer que Deus tire o que Deus te deu para dar outro? Você vai permitir, meu irmão? Você vai permitir, meu irmão, que Deus tire o que Ele te deu e dê a outro, porque você está sendo um servo mau e negligente? Não permite isso acontecer. Não permite isso acontecer, porque se isso acontecer, o que vai restar para mim e para você é pranto e ranger de dentro. Não permita o Senhor tirar o que Ele te deu para dar outro, mas usufrua do que Ele te deu. Deixa Ele te usar com o que Ele te deu. Seja grato por aquilo que Ele te deu e multiplique para a glória de Deus. Amém? Amém. Versículo 28. Tirai, pois, o talento e dai ao que tem os 10 talentos. 29. Porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem, será tirado. Irmão, isso aqui é muito sério. Será que Deus já tirou de nós algo que já nos deu? E por isso a gente não consegue mais servi-lo? Por isso a gente não consegue mais se levantar? Por isso a gente não soube ser grato por aquilo que Ele deu, por aquilo que Ele fez na nossa vida? Por isso que a gente não consegue se erguer? Por isso que a gente não consegue produzir no reino de Deus? Por isso a gente veio apenas de uma experiência aqui e acolá, e é nada definido na nossa vida. Não permitamos com que isso aconteça, irmãos. Não permita. Não é essa a vontade de Deus. Ele não deu para tirar, Ele deu para você multiplicar. Mas se eu e você for um servo mau e negligente, irresponsável, Ele vai tirar e vai dar para quem é responsável. Esse interessante é que isso aqui está ligado à vida eterna. Quando a palavra diz que até o que tem, o que o Senhor já nos deu, foi a salvação em Jesus Cristo, foi a vida eterna. E agora Ele tem investido o mais, os talentos, Ele tem investido dádivas e dons do Espírito Santo. Lá na parábola das minas, né, das 10 minas, é dito que até o que pensa que tem, o irmão citou o texto do servo que diz: nós não comemos contigo, não expulsamos demônios, não profetizamos em teu nome, né? E o Senhor no final diz: aparta de mim porque não nos conheço. Aqueles servos pensavam que tinha a vida eterna. Do mesmo jeito, esses servos aqui, eles alcançaram a vida eterna no Senhor Jesus Cristo, mas por desprezar a obra, por desprezar os talentos que o Senhor tinha investido na vida dele, ele acabou indo parar num lugar de ranger de dentes, né? E de trevas, né? Nas trevas exteriores, ou seja, condenação eterna, porque até a vida eterna que ele tinha certeza que tinha, por desprezar os talentos,
foi tirada dele. Você vê que tudo isso aqui está ligado, irmãos, à eternidade, à salvação. Isso aqui está ligado com a nossa salvação em Cristo Jesus. Isso aqui compromete a nossa salvação. Precisamos ter cuidado. No versículo 30, o Senhor da parábola diz assim: lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Eu creio que nós não queremos isso. Pranto e ranger de dentes. Desespero total, porque teve a oportunidade e não aproveitou. Recebeu algo para granjear e não granjeou. Recebeu algo para ser usado para o reino e não usou. É como não citou. É a vida eterna. A Bíblia em Apocalipse diz o quê? Guarda o que tens, para que ninguém roube a tua colheita. Guardar não é enterrar, não. É multiplicar. É granjear. Pelo enterro. Sabe quando temos enterrado? Cadê o seu chamado? Você sabe o chamado da Igreja Católica? Se não sabe, deve saber. Você sabe. Faça aquilo pelo qual Deus colocou no seu coração. Deixa Ele te usar da forma. Por mais simples que seja, deixa Ele te usar. Porque isso é importante para a tua vida. Isso é importante para o reino de Deus. Isso é importante na igreja. Eu queria finalizar com os irmãos aqui, lendo um texto de Lucas capítulo 16. Eu queria que os irmãos abrissem para acompanhar, para a gente finalizar. Lucas capítulo 16. Apenas do versículo 1. Capítulo 16 de Lucas fala da parábola do mordomo infiel. Mordomia no mundo, fulano está na mordomia. É aquela pessoa que está, né? Está bem, está desfrutando das coisas boas, está na praia, né? Isso é mordomia para o mundo. Mas nas escrituras, mordomia é aquele que está cuidando de algo que não é dele. Não é dele. Mordomia é um administrador que está cuidando de algo que um dia o seu senhor vai prestar conta. E essa parábola está dentro do mesmo contexto daquilo que a gente pregou aqui sobre os talentos. Versículo 1 diz assim: ó, e dizia também ao seu discípulo: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele, chamando, disse-lhe, o Senhor, né? Chamando ele, disse-lhe: o que é isto que ouço de ti? Presta conta da tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo. Olha só, nós somos mordomos do Senhor. Nós somos mordomos, somos administradores de algo que é do Senhor e que foi confiado a cada um de nós. E esse texto aqui diz que denunciar esse mordomo ao seu senhor. Ó, ele está sendo um mau mordomo. Ele está dissipando, destruindo os bens que o Senhor confiou a ele. E o seu senhor chega e diz: o que é isso que eu ouço de ti? Alguém está falando de ti para mim, e não é bem, não é bom. O que é isso que eu ouço de ti? E o que é que o Senhor tem ouvido ao nosso respeito? O Espírito Santo tem falado algo de nós ao Senhor. E o que é que o Espírito Santo tem levado a Deus de nós? Qual o fruto que estamos dando? O que recebemos do Senhor? Qual a informação que o Senhor tem a nosso respeito? Nós somos mordomos fiéis ou mordomos infiéis? Nós estamos progredindo no reino ou nós estamos dissipando os bens do reino? Dá conta da tua mordomia. O que é isso que eu ouço de ti? O que é que o Senhor tem visto a nosso respeito? Como está a nossa vida? O Senhor sabe que Ele te deu algo. E essa palavra não é para te acusar, para te condenar. Essa palavra é para nos despertar. Se nós estamos sendo mordomos infiéis, se nós estamos sendo servos mal e negligentes, hoje é a oportunidade que Deus está nos dando de dar uma reviravolta na nossa vida e mudar o curso da nossa vida. Para que naquele dia, ao prestar conta, nós possamos ouvir: servo bom e fiel, entra para o gozo do teu Senhor. Por quê? Porque você está entrando na alegria do Senhor. Porque você é salvo? É porque você é melhor? É porque você recebeu mais talento?
essa palavra, ficamos com essa palavra do Senhor, e que possamos nos posicionar naquilo que é o propósito de Deus para a nossa vida. Amém? Amém. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Glórias a Deus. Graças a Deus.